bem-vindos ao INSPER. Obrigada pela presença no evento, que agora com essa história de evento híbrido, a gente sempre comemora efusivamente a presença física das pessoas. É muito bom tê-los aqui, acompanhando pessoalmente a apresentação do 5º relatório de pesquisa do Observatório das Transações Tributárias. Desde 2020, se não me falha a memória, a gente começou a apresentar, na verdade, 2020, o ano base. Não, a gente publicou um relatório, né, em 2020, foi quando a gente começou a publicar, né? Alguns relatórios identificando, tentando mapear alguns dados bem preliminares ainda sobre transações tributárias, muito mais focado na esfera federal, onde tinha tanto mais publicidade como aparentemente estava mais evoluído o Instituto da Transação Tributária. A gente achou importante, primeiro porque foi muito comemorada a introdução desse mecanismo de solução alternativa de controvérsia no sistema brasileiro, mas também porque a gente sabe o quão difícil é dar transparência, pode analisar sempre a isonomia na caracterização das transações individuais. É uma preocupação não só da sociedade, mas também da Procuradoria, como a gente acompanha bastante nas discussões sobre capacidade de pagamento, né? A Procuradoria está sempre muito preocupada, pelo menos no nível federal, a gente tem acompanhado que esse tem sido o foco da preocupação, em sempre transacionar de forma muito criteriosa e procurando sempre justiça e isonomia entre os contribuintes, mas, claro, o principal objetivo de recuperação dos créditos tributários. A gente aqui entra em todos os relatórios desde 2020, a gente entra menos na questão das transações de teses, porque eu acho que, inclusive, é um instituto que está tentando ser aperfeiçoado, a gente tem poucos indícios e poucos dados de que já é um instituto tão consolidado como as transações individuais. E o que nos chamou muito a atenção desde esse primeiro relatório, que a equipe de pesquisa composta aqui pelo Daniel Zugman, pelo Frederico Bastos, pela Carla Novo, pelo Leonardo Alvim, pela Larissa Longo, auxiliados pela Tainá e pelo Otto, chamou muito a atenção deles nos últimos relatórios foi a quantidade de transações tributárias relacionadas à recuperação judicial, que parece até uma associação relativamente óbvia, né? Dado que a transação, um dos principais objetivos da transação é a recuperação de créditos de difícil recuperação, obviamente o contexto da recuperação judicial parecia uma circunstância óbvia para isso acontecer. Poderia não estar acontecendo por N razões, porque desde a lei de recuperação judicial, lá de 2004, 2005, essa questão do crédito tributário é um impasse, né? Entra, não entra, precisa de CNT, não precisa de CNT, tem preferência. Então, havia talvez várias razões para não dar certo a transação tributária no Instituto da Recuperação Judicial, dados os gargalos que a gente já vive, mas, aparentemente, ao contrário, a gente tem uma grande dívidas tributárias recuperáveis, com percentuais de descontos muito parecidos, inclusive com as dívidas que são garantidas, né, que tem garantia real, só perdem aí para termos de desconto ou em termos de prazo, tem outras variáveis envolvidas, talvez para as dívidas trabalhistas e com pequenas e médias empresas, se eu não me equivoquei aqui, isso na amostra que eles levantaram, e vão explicar direitinho quais foram os critérios de definição da amostra. A gente não tem uma amostra muito grande, a gente tem uma outra pesquisa que eles usaram da Associação Brasileira de Jurimetria, que tem um observatório de recuperação judicial, traz algumas divergências, mas tudo isso, na verdade, são dados que a gente quer apresentar para vocês, para com esse escrutínio público estar cada vez mais aprimorando o relatório. Então, eu vou aproveitar aqui também já para apresentar a programação do evento para vocês, as pessoas que vão participar. Eu queria muito agradecer já a participação sempre muito firme em todas as etapas do processo da Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente vai começar com uma apresentação geral do relatório pelos pesquisadores, pela Carla, pelo Frederico e pela Larissa. E depois, nesse diálogo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, às 3h10, a gente vai ter o Felipe Barros e o Cristiano Moraes e o Leonardo Alvim, da Procuradoria, discutindo aqui com a gente os dados do relatório, e depois um segundo painel que vai aprofundar propriamente nos dados da recuperação judicial, que vai contar com a participação do Daniel Zugman e do advogado, economista e contabilista, Eduardo Matos. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, espero que vocês gostem dos dados, e realmente a gente está muito aberto às críticas aqui,
para poder incrementar o trabalho. A gente sabe o quanto é difícil fazer correlações e, mais ainda, difícil estabelecer causalidades entre variáveis, né? Então, o fato de ter diminuído a quantidade de recuperação judicial, mas aumentado o número de transações. Por que será que isso aconteceu? É muito difícil investigar isso. A gente, claro, aqui levantar muitas hipóteses e a gente precisa sempre tomar muito cuidado com essas correlações. Na semana passada, meu marido me mandou um post de uma pesquisa que provava que quem arruma a cama tem 250 vezes mais chance de ficar milionário, você viu? Aí ele falou, obrigada por ter me ensinado a esticar a cama, que agora tenho 250 vezes mais chance de ficar milionário, ou seja, obviamente uma coisa não tem nada a ver com a outra, é uma coincidência, não é sequer uma relação, uma correlação. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado na hora que duas coisas andam juntas, não necessariamente uma tem a ver com a outra. Claro que não é o caso do relatório, mas é só para advertir da importância de a gente usar os dados do relatório sempre de maneira limitada, a análises muito mais de coleta de dados do que testes de correlação e causalidade, coisa que, obviamente, a gente não faz aqui no núcleo de pesquisas em direito. Infelizmente, ninguém de economia está muito interessado nesse tema. Quem sabe, depois do relatório, eles passam a se interessar mais para ajudar a gente nessa análise econométrica. Bom, bem-vindos, parabéns vocês pelo relatório, e agora acho que é com vocês. Obrigada. Não? Tá dando para ouvir bem? Tá. Tem microfone aqui, qualquer coisa vocês avisam aí atrás e a gente... Boa tarde a todos. Começando aqui de novo agradecendo a presença de todos, todos claros, super abertos a perguntas. Para logo mais divulgado da parte dos ter acesso a esses e outros dados que no relatório também a gente trouxe um compilado de tudo que foi estudado no último ano no Observatório das Transações Tributárias. Vou fazer rememorar um pouquinho o que tem sido os últimos anos para a gente, não no são o primeiro e segundo relatório foram publicados em 2020 e 2021. A gente focou na análise das transações individuais, a gente vê que os termos iam sendo publicados pela PGFN, a gente mapeando perfil dos contribuintes, perfil de parcelas, descontos concedidos, diante de todas as informações públicas divulgadas, a gente conseguiu desenhar a estrutura das transações individuais. Com o apoio da PGFN, a gente obteve em 2021 informações sobre as transações também por adesão, e a gente conseguiu dividir entre todas as modalidades, somado aí as transações individuais, as transações de contencioso de disseminada por essa, que nessa campeonato já tinham tido seus primeiros editais publicados, e a gente começou a mapear também as medidas legislativas estaduais e municipais relacionadas à transação tributária. Em 2022, a gente somou tudo isso a medidas internacionais semelhantes às transações tributárias brasileiras também utilizadas por outros países. Então, a gente cita Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, um levantamento bacana ali. E a gente começou a analisar a metodologia da capacidade de pagamento. A gente sabe que na esfera federal, especialmente, vai ser o que vai balizar os descontos a serem concedidos, os tipos de benefícios que cada contribuinte vai poder usufruir no momento de celebrar uma transação. Para esse ano, a gente resolveu mudar um pouquinho a dinâmica e trazer novos elementos. Então, a gente foca a análise das transações tributárias nas empresas que estão em recuperação judicial. E nesses primeiros 4 relatórios, o que a gente notou é que o número de empresas em RJ era muito significativo e merecia essa especial atenção. Para não deixar de manter o padrão do que a gente vinha seguindo nos últimos anos, a gente trouxe aqui um panorama geral da transação tributária federal. A gente contou com o apoio da PGFN, contamos também com o apoio da Receita Federal, que nos informou com algumas informações, mas infelizmente a gente não traz informações específicas sobre Receita, porque eles ainda não têm consolidado, por ser uma ferramenta muito nova no órgão, os números de arrecadação de transação tributária. Então, possivelmente, para o 6º relatório a gente consiga isso, mas para o 5º relatório a gente ainda não tem número de receita. Em relação à PGFN, de acordo com as informações públicas e também compartilhadas pelo órgão, a gente tem ali no primeiro semestre de 2023 uma recuperação de créditos em dívida ativa
soma 21,9 bilhões de reais. Desses quase 22 bilhões, 10 bilhões são exclusivamente recuperados via transação tributária. Então, a gente tem aí 45,7% do total dos créditos recuperados nesse primeiro semestre atribuídos à transação, a esse instituto que, como a gente consegue ver com os próprios números, só vem crescendo e, de fato, atuando como um instrumento muito importante e eficaz de recuperação de créditos. Quando a gente explode esses valores, olha lá, desde 2020 até agora, 2023, a gente tem 466 bilhões de reais regularizados, ou seja, debatidos dentro das transações. Dentro desses 32 bilhões já foram arrecadados. E a gente tem aí uma previsão para 2024 de mais 46 bilhões de recuperação. Dentro desses 46, é legal a gente lembrar que a recente lei do PAR, que foi publicada há poucos meses atrás, vai contribuir para essa arrecadação de 2024. Ela promoveu diversas melhorias, especialmente na transação contencioso disseminado relevante controvérsia. Então, ela equiparou ali os descontos que eram de 50% a até 65%, aumentou o número de parcelas, tornou ali optativa a possibilidade, a exigência da PGP, que o contribuinte se conforme ou não ao entendimento daquela tese no edital. Então, como a própria PGP já pôs manifestar diversas oportunidades, todos esses aprimoramentos na legislação vão ajudar também na adesão pelos contribuintes, o que ajuda a equalizar seus passivos, como ajuda na própria recuperação de crédito de dívida ativa. Vou te interromper, mas é que o pessoal remoto não está ouvindo. Vamos usar o microfone. Não, você pode segurar, mas eu só... Não, eu acho melhor usar o microfone, tá bem baixinho, Clara, para mim também. Tá bom? Ah, já. Quer arrumar o cabelo? Não, tá tudo bem. Tá bom, obrigada. Então, olhando aqui a evolução semestral de recuperação da dívida ativa de 2020 a 2023, a gente consegue ver um aumento semestral bem consistente, tanto nos valores recuperados como um todo, como nos valores que são transacionados em relação a esse total recuperado. Então, semestralmente, esses valores acabam sendo bem consistentes. E quando a gente olha a representatividade da transação, que é o que nos interessa, dentro dessa recuperação de dívida ativa, a gente vê que do primeiro semestre de 2020, com o início da transação, até agora, esse primeiro semestre de 2023, a gente passa de um percentual de 2% para 45,7% de participação da transação na recuperação da dívida ativa. E aqui, finalizando um pouco esses dados gerais da transação tributária federal, a gente tem também mostrando a importância das diferentes modalidades existentes na transação. A transação do Grupo João Santos, sempre divulgada aqui no primeiro semestre, como a transação de maior valor, já feita, firmada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, foram 11 bilhões de reais regularizados. E quando a gente compara com os últimos 5 anos, de recuperabilidade desse mesmo grupo, apenas 20 milhões tinham sido recuperados. Então, isso mostra como a transação é capaz de ajudar tanto empresas em RJ, que era o caso do Grupo João Santos, como auxiliar na recuperação dos créditos. E aqui, olhando para uma visão um pouquinho diferente de recuperabilidade e equalização de créditos pelos contribuintes, a gente olhou um pouquinho o custo unitário das execuções fiscais. Então, tem um estudo da Justiça Federal do Distrito Federal, que olhou o custo unitário das execuções fiscais com base numa metodologia feita pelo IPEA, a pedido do CNJ, chegou ao cálculo que lá em 2019, cada execução fiscal teria do começo ao fim um custo médio de quase R$29 mil. Se a gente faz uma conta de padaria aqui e pega esses 4 milhões de execuções fiscais pendentes hoje, segundo o CNJ, a gente tem um custo de 124 bilhões em execução fiscal. Claro, não vai ser todas isso para execuções federais, claro, né? Estamos falando só das federais. Claro que não são todas as execuções fiscais que vão ser incluídas em procedimentos de transação tributária. Mas, se uma parte delas já forem transacionadas e conseguirem ser extintas e baixadas, a gente tem até mesmo uma redução com os custos de estoque de execução fiscal. Passando a palavra agora para o Fred, para falar um pouco sobre a recuperação judicial especificamente.
Vou usar o normal aqui. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, acho que do que a Carla comentou, acho que é inegável que o Instituto da Transação Tributária amadureceu nesses anos aí, desde a publicação da norma em 2020, né? Amadureceu seja em... Quer que eu ponha em você? Não. Acho que amadureceu não só na parte jurídica, normativa do Instituto, mas também em relevância como política pública e como também uma política de recuperação dos créditos tributários, né? Então, os gráficos que a Carla trouxe demonstram isso e que a perspectiva da PGFN é que no futuro esses números sejam ainda mais expressivos. E dentro desse amadurecimento, a gente viu nos últimos relatórios que a gente tinha publicado que mais ou menos 1/3 das empresas que celebravam transação tributária individual, né, eram empresas que estavam em processo de recuperação judicial e falência. Então, a gente resolveu para esse ano focar o estudo nesse perfil de contribuinte. E aí a nossa ideia foi entender um pouco melhor como que era negociada a dívida pública, né, e a dívida privada. Então, se existia uma discrepância entre os planos de recuperação judicial e os planos de recuperação fiscal. E entender também um pouco do perfil desse contribuinte que fazia a opção por esse tipo de transação. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente pegou todas as transações individuais que foram celebradas com empresas em recuperação judicial até 30 de junho desse ano e buscou nos tribunais de todo o Brasil os processos de recuperação judicial correspondentes a essas empresas. Tá? A gente encontrou uma amostra inicial de mais ou menos 57 processos, e aí uma boa parte deles eram processos físicos ainda, e aí estavam espalhados em diversas unidades da federação, e aí a gente acabou optando aqui por uma questão de possibilidade da pesquisa de utilizar somente aqueles processos que já eram eletrônicos. Então, a nossa amostra foi no total de 36 processos, dos quais a gente tentou aqui, de certa maneira, avaliar basicamente 3 grandes pontos de informação. Perfil dos contribuintes que fizeram esse tipo de transação. Quem são essas empresas, esses contribuintes? 2, o perfil dos processos que foram objeto de recuperação judicial. E 3, qual o perfil da dívida que foi transacionada ou foi imposta ali na recuperação judicial. Tudo isso com o objetivo de, ao final, a gente conseguir tentar traçar algum grau de comparabilidade para dizer, bom, no âmbito da recuperação judicial, os credores privados conseguem condições de prazo e desconto muito melhores do que as condições da transação tributária. Ou não. Em relação ao crédito público, está sendo oferecido um desconto e prazos muito além do que aqueles que são dados no âmbito da recuperação judicial. Então, nosso objetivo central aqui, e acho que a gente encontrou boa parte das informações que a gente buscava, era tentar traçar essa comparabilidade entre o que acontece com crédito privado e com crédito público. Tá? E aí, trazendo um pouco dessas informações mais objetivas para vocês, tá? Sobre o perfil dos contribuintes, a gente viu que mais ou menos 2/3 das empresas que fizeram esse tipo de transação em recuperação judicial são empresas, sociedades anônimas, e dessas empresas, uma boa parte delas está principalmente em 2 estados do Brasil, São Paulo e Pernambuco. Então, São Paulo e Pernambuco, ambos têm 31% dos contribuintes que celebraram a transação e estavam em condição de recuperação judicial. 11% Paraná, 8% Rio Grande do Sul, e todo o resto está dividido aí
em outras regiões do Brasil. Então, a gente queria entender se existia uma concentração regional em relação a essas empresas que estavam fazendo transação e recuperação, e a gente identificou Pernambuco e São Paulo como dois principais pontos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente que, por coincidência, também são estados em que a transação tributária como um todo, e não necessariamente no âmbito de empresas em recuperação judicial, também são estados que se destacam aí em termos de proporção de transações celebradas. Tá? Das empresas que a gente avaliou, todas estão com o CNPJ 100% ativo, então uma delas foi baixada, foi para a falência, depois dos dados que a gente iniciou. E uma outra questão que chamava muito a nossa atenção era entender se alguma concentração setorial. Se teve aí, dentro das empresas em recuperação judicial, que buscaram a transação. Dá uma olhadinha que acho que não está funcionando. Tá? Ei. Agora sim. Se existia alguma concentração setorial em relação às empresas que buscaram a recuperação judicial e também celebraram a transação. E aí aqui eu acho que tem alguns dados interessantes, né? Segundo a pesquisa que a gente está apresentando aqui, a gente tem 4 grandes setores que representam 80% da nossa amostra, né? E esses quatro setores são indústria, construção, comércio e transporte. Tá? Então, esses 4 setores representam 80% dos contribuintes que estão aqui em recuperação e fizeram transação. No nosso último relatório, que a gente estava trazendo simplesmente uma amostragem setorial dos contribuintes que realizaram transação, a gente vê que 60% dos contribuintes se repetem. Então, também foi indústria, comércio e transporte. A gente tem um adicional aqui no último relatório, que era o setor de saúde. Então, a gente vê que tem uma correlação entre, não só por conta da recuperação judicial, mas foram setores que buscaram a transação em si, independentemente da recuperação judicial. E, segundo o estudo que a gente usou como referência também de jurimetria da ABJ, a gente viu que no estudo que eles fizeram, com uma amostra muito maior de empresas em recuperação judicial, os principais setores que buscaram recuperação judicial, considerando as recuperações no estado de São Paulo, são comércio, transportes e construção. Então, aqui no ABJ faltou a indústria só, mas dá para a gente ver que, de alguma forma, tem alguns setores que se repetem tanto para a transação quanto para o tema de recuperação judicial. Aí aqui a gente deixou os dados mais detalhados, e aí, de novo, né, os 4 primeiros relatórios já estão no site do INSPER, e esse 5º relatório vai estar em breve também. Bom, e aí, em relação ao perfil dos processos, a gente trouxe aqui para mostrar que tem uma correlação direta das regiões em que houve transação com os processos, a distribuição dos processos de recuperação judicial, que, de certa forma, é natural, e os períodos em que as recuperações judiciais foram distribuídas. E uma preocupação nossa era entender se as transações tinham sido feitas com recuperações judiciais muito antigas, muito novas, né, como que era o espectro ali das transações, das recuperações judiciais que vieram a celebrar transações. E a gente vê que dentro do espectro de recuperações judiciais que foram distribuídas entre 2014 e 2023, 60% das recuperações que celebraram transações estão entre 2018, 19 e 20. Então, dá para dizer, de alguma forma, que
elas são contemporâneas aí do nascimento da transação também desde 2020. Então, acho que isso mostra que não está sendo utilizado nem para processos tão antigos, mas que sim tem uma correlação temporal aí com as recuperações moídas nesse período. Bom, a Lara vai falar um pouco sobre o perfil da dívida também. Outro tópico que nós analisamos nos processos de recuperação judicial e também nos acordos de transação tributária individual foi o valor da dívida, o valor envolvido nas dívidas de cada contribuinte. Aqui a gente trouxe um panorama geral, só para mostrar que no total, os 36 processos de recuperação judicial analisados envolvem 13,8 bilhões de reais, dos quais 42% são relacionados a dívidas fiscais, 5% a dívidas trabalhistas, 4% a dívidas com garantia real, 46% a dívidas quirografárias e 3% a dívidas com empresas de pequeno porte. Esse número, essa tabela, ela chama a nossa atenção porque, se a gente for avaliar os processos avaliados, 88% das dívidas são fiscais e quirografárias. Então, a gente percebe um número bastante expressivo nessas duas categorias de dívida. Para analisar os descontos concedidos nos planos de recuperação judicial e nas transações tributárias, a gente optou por observar as medianas desses descontos aplicados em cada um dos processos, porque esses descontos, assim como as condições de pagamento, eles variam muito de processo a processo, de recuperação judicial para recuperação judicial e também de acordo com o acordo de transação. Então, nós observamos a mediana para tentar fazer alguma comparabilidade entre os descontos concedidos por cada perfil de dívida. No caso das dívidas trabalhistas, os processos que nós analisamos praticamente não concediam descontos aos valores principais das dívidas, e sim aos valores acessórios, ou seja, juros, correção monetária e multas. Por essa razão, a gente não apresentou uma mediana das dívidas trabalhistas, porque não teria como comparar com as demais. No caso das dívidas com microempresas e empresas de pequeno porte, a mediana de descontos é 58%, e em alguns processos, em alguns planos de recuperação, foi admitida a possibilidade de desconto de 100% sobre multas, correção monetária e juros. As dívidas fiscais, nos acordos de transação, tiveram uma mediana de desconto de 68%. As dívidas com garantia real tiveram mediana de desconto de 70%, também com algumas hipóteses de maiores descontos globais para juros, correção monetária e multas. E, por fim, as dívidas quirografárias tiveram mediana de desconto de 73%. Em relação ao prazo para a liquidação das dívidas, nós observamos nos processos que analisamos que a mediana em anos para a liquidação de cada perfil de dívida, ela começa com a trabalhista, que normalmente é liquidada em até um ano. Depois, também, as dívidas com microempresas, empresas de pequeno porte, que são liquidadas em até 7,6 anos. Logo em sequência, a mediana das dívidas fiscais é 10 anos, dívidas com garantia real de 12,5 e quirografárias 13,1 anos. Só que, como a Vanessa comentou, e acredito que o Fred também, na exposição dele, a nossa análise tem algumas limitações, especialmente em razão da pouca quantidade de processos que nós analisamos. Nós analisamos apenas 36 processos de recuperação judicial e 36 acordos de transação tributária individual, e em razão disso a gente não tem uma amostra estatisticamente representativa para a gente chegar a algumas conclusões de correlação ou principalmente de causalidade. Então, nós recorremos subsidiariamente e comparativamente a alguns estudos que a Associação Brasileira de Jurimetria fez sobre recuperação judicial. No caso desses estudos,
não foi mencionada a parte da dívida fiscal, mas comparando os dados que eles trouxeram com os nossos, a gente pode tentar chegar a algumas conclusões, algumas considerações e principalmente alguns pontos que podem ser aprimorados em pesquisas futuras. Segundo a ABJ, os descontos médios para as dívidas trabalhistas são em torno de 38%, as dívidas de garantia real em torno de 46% e as quirografárias de 70%. São números que divergem um pouco do que nós observamos, mas a amostra deles é muito mais representativa do que a nossa, e no caso, se eu não me engano, envolve só o estado de São Paulo. Então, a gente tem uma diferença na metodologia dos estudos. Em relação ao prazo para a liquidação das dívidas, eles chegaram ao mesmo resultado que o nosso para as dívidas trabalhistas de 1 ano, só que para as dívidas com garantia real e quirografária, na amostra deles, o prazo de liquidação chegava a 9 anos em média. Bom, aqui a gente trouxe para retomar os principais achados da pesquisa. Como o Fred mencionou, 31% dos contribuintes em recuperação judicial que firmaram transações tributárias individuais estão sediados em Pernambuco e 31% em São Paulo. 33% dos contribuintes eles são sociedades anônimas, enquanto 67% são limitadas. 36% dos contribuintes são do setor da indústria, acompanhados por construção, comércio e transporte, cada um com 14%. O endividamento total dos 36 contribuintes nesses processos de recuperação judicial que nós analisamos, somando débitos tributários e débitos não tributários, totalizou 3,8 bilhões de reais, sendo que 42% da dívida é classificada como dívida fiscal, 46% como dívida quirografária, 5% como dívida trabalhista, 4% como dívida com garantia real e 3% como dívida com microempresas e empresas de pequeno porte. Nos processos analisados, os prazos para liquidação das dívidas foram de 10 anos para os fiscais, esse número especificamente da transação tributária, 1 ano para trabalhistas, 12,5 para as dívidas com garantia real, 3,1 para as quirografárias, 7,6 para as dívidas com microempresas e empresas de pequeno porte. E nesse aspecto, o crédito fiscal ele está em uma posição mais vantajosa em relação aos créditos garantidos e aos quirografários, restando atrás os créditos trabalhistas e com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, mostra que o crédito tributário está bem situado, não? Por esse dado, não há um prazo maior ou menor para o crédito tributário. Ele está ali bem posicionado no meio. Em relação ao valor total da dívida fiscal, foi de 5,7 bilhões, e esse valor ele teve um desconto na mediana de 68%, enquanto para as dívidas com garantia real, o desconto na mediana era 70%, quirografárias 73%, e com microempresas e empresas de pequeno porte 58%, só retomando que no caso das dívidas trabalhistas, a gente não computou esse percentual porque ele era aplicado apenas sobre multa, juros e correção monetária. Considerando que a nossa análise ela teve algumas limitações metodológicas que eu acabei de comentar com vocês, a gente recorreu também aos dados da ABJ, e pelos dados da ABJ, o deságio, o desconto das dívidas trabalhistas, ele em média representava 38,4%, das dívidas com garantias reais, 47,2%, e as dívidas quirografárias, 70,8%. Em relação ao percentual de descontos, a análise dos planos de recuperação judicial e dos acordos de transação que nós fizemos, a gente chega permite a conclusão de que a mediana aplicável aos descontos das dívidas fiscais ela não se distancia muito dos descontos aplicados às outras dívidas. O problema é que, considerando os dados da ABJ e de outros pesquisadores, o deságio dos créditos tributários ele sim seria significativamente superior
aqueles aplicados aos créditos trabalhistas e com garantia real. E é importante colocar, nesse ponto principalmente, que são pesquisas com limitações, cada uma delas tem suas limitações. A da BJ tem uma amostra significativamente maior do que a nossa, mas são pesquisas que mostram que é um tema que é relevante e que é uma agenda de pesquisa futura que precisa ser aprimorada, inclusive com a ajuda da PGFN, que tem trabalhado muito no assunto e coletado muitos dados que possibilitam essas pesquisas. Basicamente, é isso. Muito obrigada. Eu queria só retomar o convite que, em breve, esse relatório vai ser publicado no site do INSPER, então, se vocês quiserem entrar na página do Núcleo de Pesquisas em Tributação, hoje vocês já podem consultar os relatórios antigos e, em breve, vocês vão poder consultar esse. Muito obrigada. Parabéns. Então, agora, passada essa apresentação geral do relatório, vamos entrar em alguns temas mais específicos, mas antes disso, a gente queria conversar um pouco, fazer uma interação um pouco mais profunda com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, eu queria chamar aqui para sentar aqui na nossa mesa de debates, o Felipe Barros, que é procurador da PGFN, e o Cristiano Moraes, também procurador da PGFN, e o Leonardo Alvim, que além de procurador da PGFN, mais importante do que isso, pesquisador aqui do Núcleo de Tributação. Por favor, fica à vontade. Se vocês preferirem colocar o microfone, segurar o microfone, vocês aí que sabem, a gente tem aqui até as 15h40, portanto, cerca de 30 minutinhos, tá bom? Obrigada. Você agora, Léo. Pergunta para moderar. Por favor. Está ótimo, sim mesmo. Bom, primeiro, boa tarde a todas e a todos. Vamos lá, quinto relatório do INSPER. Tem que fazer um agradecimento hoje a pessoas diferentes das que eu sempre faço, né? Tem novos personagens, além da nossa chefe Vanessa. A gente tem a Tainá e o Otto, que estão ali, que nos ajudam muito. Personagens que a gente tem que enaltecer. A gente tem o Eduardo aqui e dois grandes e velhos amigos, Felipe e Cristiano. Obrigado por vocês terem vindo e todo mundo que está aqui. Sobre esse quinto relatório, primeiro vamos fazer algumas considerações que eu acho importantes sobre o Instituto da Transação. O Cristiano já é uma figura famosa da transação, pessoa conhecida, etc. Né? O Daniel Savoy, uma pessoa conhecida também. O Felipe, eu acho que não, e acho que vocês deveriam conhecer. O Felipe é uma das pessoas mais inteligentes e capacitadas que eu conheço em 20 anos de PGFN, e o Cristiano vai confirmar aqui, é uma pessoa sensacional, muito competente, e está por trás de várias das iniciativas da PGFN, muito embora muitas vezes as pessoas não saibam que ele está por trás, inclusive da transação. Politicamente, a transação foi viável muito em função da figura do Felipe. Ele era assessor especial do Valdeir Rodrigues na Secretaria de Fazenda do Ministério da Economia até o ano passado, até a pandemia, né? E houve uma reunião de equipe econômica precisando de dinheiro para não ter o shutdown da máquina pública, e o Felipe conseguiu viabilizar esse instituto. Então, queria aqui fazer essa deferência ao Felipe, dar os parabéns, que é um colega muito dileto, que eu tenho muita consideração. O segundo ponto é que, primeiro, a transação que o relator vai mostrar, essa transação vem sendo falada há muito tempo que é um sucesso, e é um sucesso, descolou, mas eu acho que
a transação ela tem que ser separada. Acho que a gente está no momento de separar a transação do que são os refis ou parcelamento. A PGFN, quando ela lança a transação tributária como algo diferente, como um instituto jurídico bastante diferente do que era o refis, ela vem se mantendo muito nessa linha. Transação, não quero refis e não vamos misturar as coisas. Não é que não seja possível se fazer um refis, mas é que são institutos completamente diferentes. Se você quer fazer um refis, que é aquele que você dá desconto para contribuintes com grande capacidade de pagamento, faça, mas separe, porque isso aqui não é transação. O discurso desde o início da PGFN é: estou fazendo uma coisa diferente, melhor do que são os refis, porque agora o cara ter desconto, ele vai ter que demonstrar que o crédito dele é irrecuperável, difícil recuperação. O refis não, o refis é para todo mundo, que é uma coisa geral. São institutos muito diferentes, com efeitos muito diferentes. Então, se eu estiver diante, por exemplo, de um refis, você tem que botar renúncia fiscal, aplica a lei de responsabilidade fiscal, e você vai ter que colocar na LDO alguma medida para compensar aquela renúncia que está fazendo. Transação, não. Houve aprovação de uma lei complementar que diz: não está na LRF, não tem esse tipo de implicação. São institutos muito diferentes. E digo isso porque São Paulo, por exemplo, acaba de aprovar uma transação de contencioso que é um refis e que está com o nome de transação. São Paulo aprovou uma transação de contencioso que diz que todo crédito inscrito em dívida ativa paulista em que haja a discussão de uma tese sobre juros, ou seja, São Paulo cobra juros acima da Selic, e tem uma discussão se isso é correto ou não, e São Paulo já perdeu o Estado de São Paulo dizendo que não é correta essa cobrança. Então, o Estado de São Paulo soltou uma transação agora para dizer que todo crédito inscrito que haja essa discussão é transacionável com transação de tese, dando 100% de desconto em todos os juros, 50% de multa, etc., que é um refis. Não está errado São Paulo de fazer isso, não vou entrar no mérito, mas acho muito importante a gente separar o que é um refis, o que é uma transação, para não poluir e depois se misturar e se dar um tratamento de refis para a transação. São institutos diferentes que a gente tem que separar. Da transação especificamente, que o relatório mostra, eu separei alguns tópicos. O primeiro é a arrecadação. A transação tributária, os números mostraram, começou com números pequenos, e a arrecadação da PGFN na época, em 2020, era de 21 bilhões e 900 milhões. Hoje, esse número, ele começou em 2020 com 12 bilhões e 100 milhões e foi para 21 bilhões e 900 milhões. O valor que aumentou em decorrência de transação, as transações do nada, hoje é de 10 bilhões. A Vanessa vai dizer, e ela está corretíssima, que a gente não pode fazer correlação, mas é um número que sugere que efetivamente não houve uma precarização da base. O que eu queria dizer? Quando surgiu a transação, havia o receio: você está dando desconto, mas pode ser que você esteja dando desconto para crédito que você já recuperaria, na verdade você está precarizando a mesma base. Esse incremento nos sugere, obviamente que a gente tem que aprofundar, que efetivamente o incremento pode ter sido exclusivamente ou primordialmente em decorrência da transação tributária. Isso é muito significativo, esse dado mostra isso. Um segundo ponto é sobre distribuição geográfica. Aí, Vanessa, de novo, como é que é muito importante a gente ter esses dados econômicos, né, porque, vejam, nos relatórios anteriores, a gente sempre partiu da seguinte premissa: a PGFN é uma grande parceira, não só do INSPER, como de todas as instituições. Uma certa vez a gente publicou no Estadão uma reportagem, no dia seguinte o João Gronet me liga e fala assim: olha, vamos trabalhar junto, porque a dívida é pública, todos os dados são públicos, tantos dados a gente vai disponibilizar de vocês, todo mundo. Então, é uma instituição que a gente percebe o tempo inteiro essa preocupação em ser parceira, em ser transparente, em estar querendo aprimorar, estamos juntos, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente sempre fez algum tipo de inferência, ou pelo menos insinuou inferência, de que algumas procuradorias regionais, por ter um menor número de volumes ou número de processos transacionados, que talvez houvesse algum tipo de problema de formação de equipe, pessoas que não têm o perfil para fazer a transação ou precisassem de um treinamento maior. Mas o relatório que acabou de ser apresentado nos mostrou que os estados que têm mais transação também têm mais distribuição de processos em RJ, e aí tira aquela hipótese que a gente está trabalhando. Ou seja, olha como é que é perigoso mesmo esse tipo de correlação, né? Ou seja, pode ser que tenha algum outro tipo de caso, porque não é normal, pelos indicativos populacionais ou econômicos, que Pernambuco
seja ao mesmo tempo que tem mais transação, mas seja ao mesmo tempo que tem mais recuperação judicial. E a gente imaginava que a equipe de Pernambuco de transação necessariamente é a melhor, talvez não. Então é um ponto para a gente aprofundar as pesquisas para entender por que Pernambuco é um estado tão significativo em transação, mas também tão significativo em litígio de processo de recuperação judicial. Mas foge daquilo que a gente estava inferindo nos relatórios passados, né? Chama muita atenção o baixo nível dos outros estados, ou seja, 13%, e se você juntar Minas, Rio de Janeiro, todos 13%, que é um número muito baixo, só São Paulo e Pernambuco, cada um deles 31%, que é um número bem mais elevado. Um outro ponto, setores, né? A gente está no período de reforma tributária, e a reforma tributária, ela tem um aspecto de isonomia, de igualdade, de entender, olha, por que o setor de indústria paga mais carga tributária do setor de serviços, né? Há 20 anos atrás, a Coca-Cola era a empresa mais rica do mundo, mas hoje não é mais, hoje a Apple, a Microsoft, etc, etc. Então, por que eu tributo mais, ainda na ótica tributária, a empresa de refrigerante, porque eu tributo a empresa que é uma Big Tech? E aí a gente olha isso. Quando a gente olha os dados, tanto da RJ quanto da transação, a gente identifica que o setor mais estrangulado continua sendo a indústria, né? O relatório vem mostrando que está correta, no meu modo de ver, a reforma tributária, em dar um nivelamento e não asfixiar economicamente só o setor industrial e dar uma distribuição, uma coisa mais homogênea para essa distribuição de carga tributária. E aparece o agro do zero. O agro 0%. Agro zero, tanto para a transação, zero, tanto também para o setor de recuperação judicial, mostrando que efetivamente é um setor com tanto privilégio e benefício tributário que isso reflete na desnecessidade do setor por esses institutos de recuperação judicial de transação, pelo menos é o que sinaliza o nosso relatório. Mas o mais importante, todo mundo sempre quer saber, são os descontos, né? Os descontos sempre são a parte primordial, como é que estão os descontos, né? Porque o desconto é aquele tipo de coisa que é o refinamento de a gente ter um interesse, todo o seu interesse, de que o país cresça e que o empresário continue sobrevivendo e continue vivendo. Por outro lado, a gente também não quer ter uma renúncia tributária desnecessária. E exatamente esse é o ponto que é a mote de você diferenciar uma transação de um refis. O refis é o Silvio Santos jogando dinheiro alto. Quem precisar jogar, o Silvio Santos distribui lá. Quem quer dinheiro, ele joga. Esse é o refis. Se você é um contribuinte com enorme capacidade de pagamento e completa as necessidades, dá dinheiro. A transação não, pessoal. Você precisa, deixa eu ver se você precisa, e na medida que você precisa. E é óbvio que, com milhões de contribuintes, é muito difícil você ter um refinamento exato ou preciso numa coisa tão massiva assim. E aí a gente, pela primeira vez, faz a comparação do que está sendo feito pela PGFN com o que é feito em processos de recuperação judicial. E aí há um certo descasamento quando a gente compara com os dados que foram levantados pela BJ dos processos que nós mesmos, equipe do INSPER, fizemos em relação aos processos que a gente trabalhou. Eram 57 processos, mas a gente não conseguia trabalhar processos físicos, nós pegamos 36 processos, são exatamente os mesmos processos que tem transação e os mesmos processos que tem recuperação judicial, e nós analisamos, a equipe do INSPER, nós analisamos um a um, processo por processo, dividindo por classe de credores dentro da recuperação judicial, que a BJ também não fez esse tipo de refinamento. E aí, um ponto interessante é que sempre se teve uma pretensão de você estabelecer privilégios, privilégios tecnicamente equivocados, preferências de crédito tributário. Então, o crédito trabalhista está no patamar superior, o crédito público ou tributário está no patamar superior, e os outros créditos a gente faz outro tipo de distribuição. E quando surge a lei de recuperação judicial e ela exige que haja certidão para ter RJ, vai muito nessa linha de você colocar o crédito tributário acima dos outros. Você quer fazer a RJ? O crédito tributário está fora, ele não entra na recuperação judicial, porque ele está acima de vocês. Consiga certidão e regularismo para você conseguir. E hoje os dados mostram que, no mínimo, os descontos oferecidos pela PGFN, no mínimo,
tem igual tratamento àqueles que são desconcedidos a um crédito quirografário em processo de recuperação judicial, no mínimo igual aos processos, ao crédito quirografário de recuperação judicial. Então, uma exigência acima da capacidade de pagamentos do empresário, eu acho completamente descartada, porque no mínimo está igual a um crédito quirografário. Pegando aqui os números, para vocês entenderem, já foram expostos aqui pela equipe, o crédito trabalhista continua num patamar completamente diferente, praticamente sem desconto principal, no processo a gente pegou de desconto principal, quando tem é só em juros e multa. O crédito garantia real e dados aqui que interessam bancos, instituições financeiras e SEBRAE, microempresa, porque também se colocam de maneira diferente nessa classificação de créditos. O que a gente percebeu nessa classificação de instituições financeiras e desses setores é que, e FISCO, como cada um está dando, tem outro patamar. Realmente ele é pago muito rápido e ele é pago praticamente sem um tipo de desconto. Agora, o crédito tributário e o crédito com garantia real, e eu faço a leitura de crédito com garantia real, banco. Crédito garantia real, banco. Eles são no mesmo patamar de desconto que o crédito quirografado, tanto bancos quanto crédito tributário. Os bancos ficaram aí em torno de 70%, os quirografados 73%, e a mediana dos processos de transação tributária 68%. Então, estão todos mais ou menos no mesmo patamar. Os créditos de microempresas e empresas de pequeno porte, sim, conseguem um tratamento melhor. Então, os créditos das microempresas e empresas de pequeno porte, 58% é o percentual de desconto médio da mediana. Então, significa que realmente o SEBRAE ou as microempresários conseguiram se distinguir no bolo e o microempresário está tendo efetivamente um tratamento melhor, melhor do que os outros setores desse bolo. Como a gente compara com a metodologia da BJ, a primeira preocupação que a equipe teve é saber qual foi a metodologia da BJ, porque a gente já trabalhou em paralelo à BJ. Né? O INSPE já trabalhou do lado da BJ. A gente venceu um edital para fazer um diagnóstico de contencioso judicial tributário e eles fizeram contencioso administrativo. A gente sabe, mas a gente queria entender qual tipo de metodologia. Por quê? Porque quando eles trabalham toda a base de todos os processos de recuperação judicial, a gente entender como é que vocês fizeram toda a base de todos os processos de recuperação judicial. Vocês fizeram. E aí a gente queria entender se eles haviam feito por regex. Por quê? Não, porque a gente desacredita, pelo contrário, isso eu uso muito regex, mas porque a gente tem que entender as expressões usadas para raspar os dados, principalmente esse dado de percentual de desconto. Para você dizer, regex é regular expressions, que são como se a gente tivesse um Google Desktop muito mais sofisticado, que você pega toda a base, o computador dele faz aquele tipo de leitura e você consegue fazer, eu quero quando tiver a expressão desconto, e depois de desconto das palavras, ou não pode ter esse tipo de palavra, um tal, e no início do processo, no meio do processo, você consegue fazer o que quiser com esse tipo de inteligência artificial. Mas você tem que ter muito critério na escolha de quais palavras ou quais elementos vai fazer esse tipo de raspagem. Então, a gente quis entender um pouco essa pesquisa da BJ, mas a gente foi ver, não. A BJ, na metodologia, diz que leu todos os processos. Foi feita a leitura de todos os processos, que dá uma tranquilidade maior. Mas a BJ, ao contrário da gente, ela não fez a divisão pelas 4 classes de credores que tem na recuperação judicial. Ou seja, você tem na recuperação judicial trabalhista, você tem o garantia real, microempresa e quirografário, eles não fizeram. Os números deles realmente são diferentes, mas lembrando que a gente não pode comparar bases diferentes. Todas as empresas RJ com os 37 processos que tiveram transação tributária. E aí a diferença é que eles conseguem 38,4% de desconto em trabalhista, número que nós não encontramos no INSPE, a gente encontrou 0 e só em juros e multa. Eles encontram crédito garantia reais 47,2% e quirografário 70%. E nesse caso, se a gente considerar os dados da BJ, banco estaria bem melhor do que no GTM, números que a gente não encontrou, porque no nosso caso, bancos também estão mais ou menos próximos. Então, mais ou menos isso só para a gente fazer o meio de campo das primeiras inferências do relatório que está sendo distribuído hoje. Muito obrigado para todo mundo e deixa eu passar esse super sofisticado microfone aqui para o meu amigo. Boa tarde a todos. Começo aqui agradecendo o convite, da pessoa que eu agradeço, que trabalha no Ministério da Economia,
né? Foi um período bem intenso, né, Vanessa? Pegou pandemia, mas foi uma experiência bem interessante, né? No mais, eu começo aqui parabenizando por mais esse relatório. Eu sei que para fazer um trabalho dessa envergadura é necessário muito esforço, né? Não é fácil chegar lá na página da PGFN, baixar acordo por acordo e sair fazendo esse tipo de análise que estão fazendo, e ainda mais quando passam também a olhar os processos de recuperação judicial, né? Um número que me espantou, né? De tudo que apareceu no relatório, que me espantou foi a quantidade de processos físicos de recuperação judicial. Eu comentei com o Frederico mais cedo, uma parte, quase metade da amostra é um processo físico, né? Realmente não, isso aí me pegou, causou surpresa, né? Mas me beneficiando por isso, a PGFN, toda vez que vem o Instituto, né, tem essa atuação mais técnica, no caso do INSPER, e vem avaliar a política pública, né, a gente sempre enxerga com bons olhos e procura ajudar, né, assim, da melhor forma possível, né, a abertura, a transparência são valores que a gente tem muito fortes na PGFN, e a gente sabe que política pública nenhuma fica de pé sem avaliação, né? A gente tem as nossas avaliações internas, né? Nossas equipes trabalham, né, com esse tipo de evidência de políticas públicas, não se faz hoje em dia nem ex-ante, nem ex-post, sempre tem que estar baseado em evidência, né? E para a gente, quando vem uma entidade externa que tem uma sua autonomia técnico-científica e avalia a nossa política, para a gente é sempre interessante, porque ou vai confirmar que estamos no rumo correto, ou vai nos ajudar a ir para o rumo correto. Então, a gente sempre enxerga a crítica construtiva, feita de forma técnica, como é o caso aqui, né, sem fazer, né, fazendo muita, né, conversa que está aqui presente, né, mas é uma verdade, a gente tem essa, isso, se vocês puderem constatar ao longo desse tempo, né, a gente não está aqui hoje, né, com essa interação, e a nossa postura sempre é de abertura, né. Nesse ponto, a gente tem tentado investir cada vez mais na parte de dados abertos. A gente tem os dados abertos da dívida ativa, mas é uma visão do estoque da dívida, né, são dados brutos, de forma granular, mas a gente vem trabalhando também no dados abertos da transação para tentar melhorar o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um painel, né, mas a pesquisa no painel não é tão fácil, uma pesquisa mais ponto a ponto, né. A gente tem os acordos de transação individual divulgados na íntegra, tem os EJPs também divulgados, mas a gente quer fazer um painel com dados abertos da transação, pegando toda a base da transação e disponibilizando para que esse tipo de estudo seja feito também de uma forma mais facilitada, que você vai ter os dados já trabalhados assim, em formato, né, que fosse legível por máquina. Você vai baixar e vocês vão fazer a brincadeira que vocês quiserem com os dados, mas está no nosso roadmap lá, de fornecer esses dados abertos da transação tributária de forma mais ampla possível, né? Inclusive também com outro case que tem sido bem objeto de diversas manifestações, em artigos, né, que é a questão da capacidade de pagamento. A gente vai também estar preparando dados abertos dos pedidos de revisão de capacidade de pagamento, né, lógico, preservando aí alguns dados que já são sigilosos, né, então a gente não consegue abrir tudo. Eu gostaria que vocês tivessem acesso a tudo que a gente tem acesso, mas a gente não tem nenhuma, assim, digamos assim, problema com a abertura, não tem nenhum problema. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Agora, lógico que um painel desse, uma estruturação das abertas leva tempo, tem custo, né? A gente trabalha, o Léo sabe, né, que a gente trabalha com muitas demandas reprimidas, né, na parte de desenvolvimento de TI, e essa demanda concorre com outras, concorre com a própria operação da transação, né? Então, a gente vai tentando calibrar, mas assim que a gente tiver uma janelinha, esse projeto está já construído, está endereçado, e é realmente um desejo nosso, da nossa gestão, colocar isso para frente. Bem, entrando agora no nosso análise do relatório, né, quando a gente foi formular a política de transação tributária, a gente sempre pensou que a recuperação judicial era um ambiente muito natural para que esse tipo de negociação acontecesse, porque era uma situação em que os demais credores estavam ali, à mesa com o devedor, negociando, e o credor tributário ficava de fora, assistindo passivamente aquele enredo acontecer, e na prática o que acontecia é que a nossa super preferência, ela na verdade não se traduzia em arrecadação, né? O Felipe vai depois trazer aqui os dados que a gente tem do que a gente chamou de índice de regularização de empresas em RJ. E o cenário que a gente tinha era esse, era um crédito que em tese era preferencial, mas que no processo de recuperação essa preferência não era traduzida em termos arrecadatórios. No dia a dia das empresas, que nem sequer estão em RJ, a gente sabe também que a preferência do crédito tributário ela é violada, né? Porque a empresa paga primeiro o fornecedor, paga os seus funcionários, lógico,
Ela vai pagar tudo que for necessário para a operação dela, apesar da previsão da preferência do crédito. Então, eu tenho um cenário muito diverso, né? Então, quando a gente pensou na transação, a lei, a RJ era um ambiente natural que a gente queria estimular que acontecesse esse tipo de negociação da forma mais fluida possível, né? Então, a gente não vejo aqui, até se houvesse os números, o Léo comentou, há uma certa, digamos assim, coerência com o patamar de descontos que está sendo oferecido lá, mas eu não vejo preocupação, não tinha muita preocupação de ter até alguma política mais agressiva da nossa parte, porque a alternativa do nosso acordo é muito ruim. Então, eu trabalho com base no histórico que eu tinha da arrecadação, no histórico que o devedor nessa situação ele vai me trazer em termos de retorno. Então, com base nesse histórico, me autoriza a ser o mais agressivo possível nessa negociação. Então, e essa era a nossa política em relação aos devedores em RJ. O nosso procurador está autorizado a conceder o máximo, né? Ele já vai para a negociação, ele vai, digamos assim, com um cheque na mão, né, para poder fazer, ele não deu lucro no gerente, ele vai lá facilitar o devedor para fechar o acordo, porque a nossa alternativa realmente é muito ruim, né, e os nossos números mostram isso, que a gente não tinha nenhuma, assim, digamos assim, um ganho de ficar assistindo passivamente, brigando para que a certidão fosse exigida com uma condição para a concessão. Essa política foi testada durante muito tempo, desde 2005, e não deu certo. Então, a gente tinha que, de alguma forma, mudar a jurisprudência. Então, como é que eu faço para mudar isso? Como é que eu faço para aumentar a revelação? Como é que eu faço para mudar a jurisprudência? Como é que eu faço para uma nova lei, né, que o Felipe trabalhou diretamente no projeto da reforma da lei da RJ de falência? Como é que eu faço para essa nova lei pegar? Né? Porque previsão de lei a gente já tinha dizendo que tinha que ter certidão, e a jurisprudência contornou, né, como de fato contornaria se a transação na prática não funcionasse. Então, o nosso objetivo declarado, nosso de gestão, é que a transação tem que funcionar e a RJ é uma das nossas prioridades. É lógico que, no caso concreto, o nosso procurador vai pegar o plano e vai ver o que está acontecendo, vai analisar, ele vai com autorização, ele vai com uma diretriz de tentar fechar um acordo nos limites máximos que ele puder fazer, mas lógico que ele vai fazer uma dosimetria disso, olhando como é que está a situação concreta daquela empresa, como é que está a situação dos demais credores, o que está sendo ofertado. Então, dito isso, eu acho que o relatório também traz os números são interessantes para a gente, mostram que a gente está no caminho certo. A decisão recente da terceira turma do STJ confirmou também a nossa tentativa de mudar esse panorama, né? Eu creio que a situação mudou, né? A transação está aí, o relatório é mais uma evidência de que o Instituto está sendo aplicado, que os descontos estão sendo concedidos, que os alongamentos estão sendo dados, porque esse era um dos maiores receios das discussões que a gente veio a ter com o Congresso quando foi alterar a lei da RJ, era essa. Eu era assim, beleza, o que adianta eu prever aqui uma transação se o devedor tem direito subjetivo? Porque uma das premissas da transação é que não há direito subjetivo a determinado patamar de desconto, não há direito subjetivo a fechar o acordo. O acordo pressupõe manifestação livre de vontade das duas partes. Então, qual era a garantia que se tinha de que empoderar o fisco, de certa forma, na recuperação judicial, encontraria na transação o outro lado da balança para equilibrar o que tinha sido colocado à margem de poder para o fisco. Então, a gente sempre teve essa preocupação de fazer com que, na prática, a lei saísse do papel, que a transação funcionasse, né? E ainda bem que deu tudo certo, né? Assim, esse ponto está bem tranquilo, com a política tendo sendo executada dessa forma. Tá? Então, esse relatório veio aqui para nos ajudar também a mostrar que realmente as coisas funcionaram como a gente tinha, como era o nosso desejo, né? Então, assim, suma era isso. Né? Obrigado a todos aí pela atenção e vamos lá. Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui no INSPA nessa tarde com todos. Em especial por 3 motivos. Fiz algumas anotações aqui. Vou pedir licença para me guiar aqui, que eu já fui fazendo durante a apresentação, até mesmo para conseguir debater um pouco dos dados do relatório. Mas, enfim, como eu falei, 3 motivos em especial me levam a estar com especial alegria nesta tarde aqui de estar com vocês. Primeiro, principalmente pelos assuntos que estão sendo abordados, que são assuntos que eu venho me debruçando já há muitos anos, principalmente desde 2016, tanto a transação quanto a RJ. O Léo já antecipou um pouco da minha relação com a transação.
enfim, tem muito mais, né? A gente gastou muitas horas, muitos dias das nossas vidas nos esforçando por isso, e fico muito feliz que vem dando certo. Mas antes mesmo disso, eu já vinha trabalhando com a parte de recuperação judicial. Em 2016 foi construído um grupo para reformar a Lei 11.101, lá no Ministério da Fazenda, com o ministro Meirelles, e desde lá a gente debatia, né, qual é a melhor solução para o passivo fiscal da RJ. E desde o início eu tentei levar a ideia, vamos tentar colocar o fisco dentro da RJ, vamos resolver esse problema de uma vez por todas, porque não precisa de certidão, não precisa ter penhora por fora, enfim, a gente evita esse debate. Mas aí a gente enfrentou uma pedra no sapato. Como é que eu vou colocar o fisco dentro do plano se eu não tenho nem a transação? Né? É um pressuposto. E aí como é que eu vou trazer também os estados, os municípios, porque não dava para ser só o fisco federal. E ali a gente não tinha um ambiente nada favorável, enfim. Logo minhas asinhas foram cortadas imediatamente, então a gente também, nem tudo que a gente tenta, a gente consegue passar logo. Mas foi bom, naquele momento, que a gente começou a sedimentar um entendimento que a gente precisava avançar naquele assunto. Em 2018, a gente avançou bastante internamente dentro da PGFN na discussão sobre o que poderia ser um projeto de transação de consenso dentro do próprio órgão, porque não adiantava a gente levar para a rua algo que não era consenso dentro da própria casa. A gente já sabia que, por exemplo, a Receita Federal teria muita resistência, hoje já tem uma mentalidade um pouco diferente. Em 2019, por incrível que pareça, né, houve tudo isso que o Léo antecipou, mas existia uma ideia de tentar trabalhar o tema dentro da RJ no substitutivo do deputado Hugo Leal, e começar com a transação só com recuperantes. E acabou que surgiu um contexto político favorável à edição do MP, que quase caía por déficit de prazo ali no início da pandemia, que também é uma história à parte. Estava lá com o Cristiano no Congresso no dia, enfim, coisas de Brasília, de bastidores. Acabou que a gente conversou com o deputado e disse, não, vai sair MP, a gente deixa dentro do projeto de reforma da 11.101 só o diferencial das recuperantes. E é por isso que existe a 13988, existe por fora da 13988 o 10C da 10.522 como diferencial para as recuperantes, com um incentivo para que o Congresso tivesse interesse em priorizar a tramitação daquele projeto, que era uma das prioridades aí do governo em 2019, no início de 2020. Então, enfim, fiz essa introdução para dizer, os dois temas têm muita relação comigo, e o segundo motivo pelo qual estou muito feliz de estar aqui é que um dos debates, né, que a gente teve sobre a reforma da 11.101, eu lembro de ter vindo aqui no INSPER com o secretário, o Valderi, conversar com o Marcos Lisboa, que à época presidia o INSPER, enfim, sobre o projeto, e ele, enfim, tem muita experiência no tema, já foi, salvo engano, secretário de Política Econômica, acho que no primeiro governo Lula, e, enfim, é um entusiasta também na matéria, participou de muitas reuniões conosco, depois se tornaram virtuais por causa da pandemia, enfim, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é que eu precisava de um estudo como esse para poder ter algo a mais para também falar nas minhas palestras, porque eu vivo sendo convidado para falar sobre fisco na recuperação judicial, e acabo falando muito de transação, e eu já estava ali, eu acho que há um ano, né, falando sempre de ABJ São Paulo, ABJ Rio, ABJ Rio Grande do Sul, mas eu não tinha dado específico de comparar a transação com o plano de recuperação judicial. Eu fiquei muito feliz de agora a gente ter esse dado. Claro que a gente sabe que toda a metodologia impacta no resultado, a gente tem que assumir algumas premissas, mas isso faz parte do estudo. Acho que você tem que abrir isso no relatório, vocês fizeram muito bem, para deixar claro e transparente que premissas levaram aqueles resultados, e aí cada intérprete vai saber ler aquele dado da forma como julgar correta. E aí, vamos entrar aqui em alguns dados, né? Primeiro, minha leitura, né, por que a gente tem um contexto de queda de RJ nos últimos anos e de aumento da transação com a RJ nos últimos anos. Eu sei que foi dito aqui, o relatório demonstra, que muitas dessas transações foram firmadas com empresas que entraram na recuperação judicial em 2018, 2019, 2020, mas me parece que, em primeiro lugar, os números de RJ caíram porque durante a pandemia houve uma série de medidas de oferta de crédito, postergação de pagamento de dívidas, que agora estão vencendo, e, enfim, isso está se refletindo no aumento agora em 2023 gigantesco de pedidos de RJ e de falência, mas mesmo no momento de queda nos últimos anos dos pedidos de RJ, por que aumentaram as transações? Primeiro, porque era um instituto novo, e segundo, porque havia uma demanda represada dessas empresas em recuperação judicial, seja das mais antigas, seja das mais novas. Claro que há muitas ainda aguardam por transacionar, ou que saíram já da RJ
sem transacionar, mas me parece que isso é que justifica o número. O fato é que a nossa legislação não tinha nenhuma solução minimamente razoável para o passivo fiscal das empresas em recuperação judicial, passou a existir. Então, por isso, esse aumento. Isso se reflete nos nossos dados. O dado mais recente que eu tenho aqui, da nossa dívida ativa de setembro de 2023, a gente tem um estoque de 213,3 bilhões, total da dívida ativa da União, de inscrições de dívida ativa da União, em face de recuperantes, e obviamente isso depende da base de dados, do que está anotado, como estando em recuperação judicial, enfim, tem coisa a mais, tem coisa a menos, defasada no dado, mas é basicamente isso. E em setembro de 2023, 25,42% estava em situação regular. Basicamente, quase tudo disso se refere justamente à transação. Então, basicamente, aí, cerca de mais de 50 bilhões aí, com recuperandas em setembro de 2023, transacionados. Provavelmente, esse número hoje é muito mais alto, porque a gente teve nos últimos meses transações gigantes, uma delas foi mencionada, firmadas e que ainda não estavam sensibilizadas no sistema, ainda não estão, porque aguardam o pagamento da primeira prestação, para que isso se reflita e enfim, passe a ser captado pela nossa base de dados dali para frente. Então, talvez hoje a gente já tenha alcançado aí 30% de regularidade. Isso significa que o número triplicou desde o patamar antes da transação. Mas está bom, Felipe? Não, melhorou muito, mas tem muito que avançar. Por quê? Se a gente partir da premissa que a legislação exige, pelo menos para a fase de concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano, o juiz vai lá homologar o plano aprovado pelos credores, que tem que ter a regularidade fiscal, né? Em tese aí total, né? Não só na PGFN, vamos pensar na PGFN. Esse número aqui, né, de 25%, talvez chegue em 30%, teria que estar mais próximo de 100%. E mesmo aquele estudo de 2019, que a PGFN fez, da regularidade média das pessoas jurídicas ativas na dívida ativa da União, ali em 2019, antes da transação, que hoje deve estar muito mais alta, até interessante atualizar aquele estudo, era de 32%. Então, você, em tese, com a exigência de regularidade fiscal, deveria pensar que as recuperandas teriam um índice de regularidade, pelo menos as recuperandas que estão em fases mais avançadas do processo, já após concessão, um índice de regularidade maior do que a média das demais PJs ativas, e obviamente a recuperanda sempre tem que ser uma PJ ativa, né? Não pode pensar na recuperanda como uma falida, deveria estar mais alto. Alguns outros pontos aqui que eu anotei para conversar. Sobre a comparação com os PRJs aí nos casos concretos, me parece que os patamares estão realmente similares. Claro que a gente pode chegar ali, tal classe de credor está ali dando um desconto um pouco maior, outra um prazo um pouco menor, mas enfim, me parece que no geral isso não causa bastante impacto. E tem três coisas que eu acho que a gente tem que considerar. Na apuração do relatório aqui, não foram considerados, né, como desconto, e não são mesmo, o uso de prejuízo fiscal e base negativo. Mas, de certa forma, é uma permissão que a lei deu para utilizar um benefício fiscal como se fosse um crédito. Isso se aproxima, de certa forma, de um desconto. Os credores privados, obviamente, não têm como aceitar prejuízo fiscal com pagamento de suas dívidas nos planos. Eles aceitam outras coisas, por exemplo, conversão de dívida de capital, até por isso é difícil fazer uma comparação, mas do mesmo jeito que lá a gente desconsidera algumas coisas que se assemelham a descontos e acabam não entrando no cálculo da média ou da mediana do estudo, eu só quero reforçar que do lado de cá, também da transação, você também acaba deixando de fora algo que se assemelha um pouco à transação, obviamente não entra em todos os casos, até porque foi uma mudança do ano passado, né, do prejuízo fiscal básico negativo, mas isso é impactante. Outro ponto, né, que eu acho que o estudo demonstrou é que o passivo fiscal, muitas vezes, ele é proporcionalmente maior do que o passivo sujeito à RJ, ou, pelo menos, o único passivo que se assemelha ao passivo fiscal é o quirografado, o trabalhista e o garantia real, e, enfim, micropequenas empresas, é insignificante perto daquilo. Então, sempre quando a gente pensa no patamar de desconto e alongamento, a gente tem que pensar no tamanho da base também. Porque uma coisa é dar um desconto de 50% em R$10, eu estou dando R$5 de desconto. Agora, se eu estou dando desconto de 50% em 10 milhões, eu estou dando 5 milhões de desconto. Afinal de contas, 5 milhões é muito mais do que R$5. Então, é um ponto que eu acho que a gente tem que considerar também nessa conversa. E outro ponto é que a gente tem muito olhar a RJ pensando no cenário de pagamento da falência. Né? Então, a gente, idealmente, deveria pensar aqui.
o fisco tem que ter um tratamento pior, certamente, do que o trabalhista, exceto com relação ao FGTS, que o FGTS também cobra, mas ali teria um patamar mais similar. E ali, entre o garantia real e o quirografário, seria o tratamento da falência. Sendo que, lembremos que as classes da falência não são tão simples quanto da RJ. Na falência, a gente tem uma série de classificações ali. O próprio FGTS vai lá para a trabalhista, e a gente, normalmente, nesses casos de RJ, tem uma série de créditos restituíveis, que seriam super prioritários em caso de falência e que a transação não faz essa distinção. Então, tem uma série de detalhes aí, que obviamente não tinha como entrar nesse nível aí no estudo, mas que às vezes a gente pega um raciocínio muito simples, não, o tributário ali não está tão bom, tem que melhorar esse desconto, mas que é bom a gente considerar essas variáveis para que a gente chegue à conclusão que me parece correta, que realmente os dados hoje demonstram que os benefícios que estão sendo oferecidos, a margem de negociação que está sendo oferecida com relação à negociação do crédito fiscal, está muito similar, está em patamares similares e razoáveis aos créditos privados, o que demonstra que, apesar da opção legislativa de manter o crédito fiscal de fora da RJ, não está havendo prejuízo para o Instituto da RJ. Com isso, talvez, me parece até que hoje seja o melhor modelo possível. Talvez não seja o ideal, talvez não seja como outros países fazem, e são experiências bem sucedidas, mas às vezes é a melhor forma que a gente consegue implementar no Brasil hoje em relação ao tratamento passivo fiscal em RJ. Já estou me encaminhando para o final. Com relação ao estudo da ABJ, também é natural que os dados sejam distintos, porque aqui o estudo foi nacional, né? Todo no contexto de transações. O estudo da ABJ analisado foi só em São Paulo, então só por isso é diferente. E também ele acaba abrangendo, recuperando os que não transacionaram, não tinham passivo fiscal relevante. Então isso muda completamente os dados. E quando o estudo da ABJ fala em mediana de descontos, ele só considera os planos que tiveram previsão de descontos. Eles deixam muito claro lá que tem vários planos que não trouxeram descontos. Então, o que é 0% não entra no cálculo da média, enfim, ele não considera. Esse é um dado bem relevante. E, por fim, já finalizando, né, só também reforçando algumas coisas, o relatório traz que algumas classes de credores admitem até 100% de desconto em correção, juros e multa. E me parece que o fisco também faz isso, né? Obviamente tem a limitação do principal e o limite de até, no caso de recuperança, até 70% de descontos, mas sobre essas rubricas, em específico, correção de juros, multa e, no caso do fisco, encargo legal, assim como esses planos prevêem em algumas situações, acaba que, na prática, a transação se aproxima de 100% de desconto nessas rubricas. E, por fim, só entrando no ponto que o Cristiano trouxe, qual é a alternativa que o fisco tem a essas transações, né? Será que estamos dando benefício demais? Mas, principalmente nos casos em que entra prejuízo fiscal e classificado negativa, como medida imprescindível, me parece que não. Porque a nossa alternativa hoje é a falência, nesses casos. Né? A gente tem que pensar na recuperação judicial, se não der certo, e se tiver exigência de certidão, e, enfim, vai para a falência em algum momento. E será que o fisco vai ter um tratamento melhor? Eu acho que esse é um esforço que a PGF tem que fazer, em muitos casos concretos, e tentar avaliar, olha, qual vai ser o tratamento do meu passivo? Será que eu vou arrecadar mais na falência do que com essa transação? Claro que eu tenho que observar todas as normas legais, limites, mas a gente deve considerar, inclusive, que hoje a lei, Constituição 101, reformada pela Lei 1412, colocou um inciso lá no artigo 50, permitindo que a empresa seja vendida integralmente, sem sucessão, durante a RJ, se garantir aos credores, inclusive os concursais, condições no mínimo equivalentes a que eles teriam em falência. É melhor para o fisco incentivar a empresa a fazer isso? Ou é melhor ele garantir uma transação que mantenha a empresa viva e que dê garantias, né, para que ele receba aqueles recursos? Em regra, me parece que esse vai ser o caminho. Vamos salvar todos os casos? Não, não vamos. As condições da lei têm que ser melhoradas? Não me parece. Realmente, não vamos conseguir nunca atender todos os casos. Mas eu acho que a gente está num caminho muito, muito positivo. Até conversava aqui com o Cristiano, com o Frederico, antes da conversa, que eu fiquei muito bem impressionado, participei muito do planejamento das leis, mas não participei tanto da implementação prática, né? E fiquei muito surpreso com os resultados que a gente vem obtendo, né? Parabenizo aos colegas e parabenizo novamente o ISTA aí por estar contribuindo com a melhoria desse instituto. Muito obrigado. Era para você finalizar, mas tudo bem.
Obrigada, Léo, parabéns, Felipe, Cristiano, muito obrigada pela presença e pela disponibilidade em sempre fornecer os dados de forma, às vezes, muito mais facilitada para a gente, e contem sempre com a escola para esse tipo de análise, levantamento, consolidação, enfim, que a gente gosta que é de trabalhar com dados em cima das estruturas jurídicas. Muito obrigada. Vou desfazer, então, esse painel e chamar o próximo, que vai falar um pouquinho sobre as intersecções entre tributação e recuperação judicial. Eu sempre achei um assunto bem difícil, tive até alunos no FGV que fizeram dissertação de mestrado, tese de doutorado sobre esse tema, tem muitos entraves. Eu acho que isso foi, como o Felipe colocou, acho que um pouco de falta de maturidade ou de tempo, na época que foi promulgada a Lei de Recuperação Judicial, em que o Marcos estava, assim, envolvido, para lidar com essa questão entre créditos preferenciais e os créditos tributários no contexto da recuperação judicial. Então, eu queria convidar para esse painel 2 e o último, o Eduardo Matos, advogado, economista e contabilista, e o Daniel Zugman, que é pesquisador aqui do Núcleo de Tributação e também é advogado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença a todos, aos demais panelistas, essa nossa chefa. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia desse painel é a gente discutir um pouquinho os temas que a gente tratou no relatório, que os colegas analisaram, de uma perspectiva de alguém que não é da área tributária. Então, por isso, o Eduardo Matos aqui é o nosso participante, nosso debatedor. O Eduardo tem uma formação privilegiada para debater esse assunto conosco, porque ele, além de advogado, ele é contabilista e economista, é pós-doutor em matemática aplicada pela NYU e é advogado na área de insolvência e administrador judicial. Além de tudo isso, o Eduardo, na academia, tem toda a pesquisa e a obra dele dedicada a temas de insolvência. E eu queria começar perguntando, além de tudo, nós nos formamos juntos na faculdade, então vou tomar a liberdade de chamar ele de Edu, e não Eduardo, para a gente ficar naturalmente. Ele, junto com o professor José Proença, professor de Direito Comercial da USP, publicaram agora em 2023 um livro sobre reestruturação de empresas, um curso avançado em Economia, Finanças e Direito, que está baseado também numa pesquisa empírica, em que eles analisaram 500 processos de recuperação judicial no estado do Paraná. Então, queria começar pedindo para você comentar um pouquinho dessa pesquisa empírica da perspectiva de quem analisou os gargalos do processo de RJ, olhando do viés não tributário. Então, boa tarde a todos. Vou agradecer então ao Zug, já que eu sou o Du nessa conversa. Agradecer ao Zug pela oportunidade, pelo convite. Agradecer ao INSP pela oportunidade. Como o Zug bem comentou, então, eu tive o lançamento desse livro, foi lançado agora em 23 pela RT Thomson Reuters. Curiosamente, eu descobri que vocês estavam com greve no metrô hoje, quando desci de avião, e a minha surpresa foi porque o lançamento em São Paulo, o lançamento em São Paulo do livro foi dia 3 de outubro, se você quiser checar, foi quando teve a outra greve do metrô, que pode ser. Então, eu não sempre venho a São Paulo, mas quando eu venho tem greve do metrô. Exatamente, essa é uma correlação, não é uma causalidade. Se eu quiser, senão eu não volto na situação. Sobre essa pesquisa então, que eu fiz com o professor Zé Marcelo, ela é resultado de uma ampliação daí, que eu fiz no pós-doutorado, mas a gente tem um livro anterior, de 2019, que foi o primeiro contato que a gente levantou todos os processos virtuais que existiam de recuperação judicial no estado do Paraná. Isso lá em... A publicação aconteceu em 2019 e os dados eram de 2017. Depois disso, a gente ampliou um pouquinho do processo de raspagem de dados. Esses 500 que o Daniel comentou, além dos casos do Paraná, tem casos de São Paulo. Inclusive, conversei com a BJ, a gente fez um bate-tela para ver quais processos eram iguais. A gente partiu lá de 1.200, no final a gente selecionou um pouquinho mais de 500
para fazer essa análise. Paralelamente a esse livro, então, esse manual que saiu, eu publiquei com o meu orientador do pós-doutorado um outro trabalho, que a versão física sai em março, mas a digital saiu agora em setembro, numa revista de inteligência artificial, que é para tentar entender as limitações de informação, porque as informações que as empresas fornecem para os credores e para o fisco não são das melhores. A gente quis entender se a inteligência artificial consegue lidar com essas limitações ou não. E onde os credores poderiam olhar para saber se uma empresa iria sair da situação de crise ou não. Daí, respondendo especificamente com essas pesquisas, o que a gente constatou como sendo alguns dos gargalos. Daí, isso eu e o Zé Marcelo batemos bastante nesse livro de 23. O principal gargalo hoje, na nossa visão, na aplicação da 11.101, é que o devedor ele terceiriza significativamente as suas responsabilidades dentro da crise. Então, por exemplo, quando você peticiona, você apresenta uma petição de recuperação judicial, você tem que apresentar quais são as causas concretas da crise. Isso é um requisito. Está no 51. É no artigo 51 da 11.101. O que os credores fazem com isso? Eles terceirizam responsabilidades. Eles vão falar, a culpa é de uma crise macroeconômica. 2/3 dos recuperados falam que essa é a culpa da crise. Outros falam, que o mercado de crédito é ruim. Aí outros falam, aí tem algumas situações até piores. Tem alguns que reconhecidamente falam que eles não são competitivos. Eles falam, a gente está em crise por causa da concorrência. Então, esse é um caso que deveria ir para falência, não para recuperação judicial. A recuperação judicial não serviria para salvar todo mundo. E daí, nos planos de recuperação e compensação, o que os devedores fazem? Eles não querem fazer nada de diferente. Eles querem continuar fazendo a mesma coisa, pagando menos. Eles querem exigir dos credores que os credores cedam em prazo de descontos 2/3 dos planos de recuperação, inclusive, só prevê isso. Prazo de descontos. Então, a 11.101 vem com um grande objetivo de, o artigo 50, que é o que tem os meios de recuperação. Nossa, aquele lá é um rol exemplificativo. Você pode colocar o que você quiser no meio de recuperação. 2/3 fazem só o que se fazia na concordata, pré-11.101. Então, se eu tivesse que dizer que tem um gargalo especificamente, então tem várias coisinhas que a gente poderia endereçar, mas o principal o devedor não é trazido para o centro de responsabilidade do processo. Ele terceiriza a responsabilidade pela crise, ele terceiriza as responsabilidades para lidar com a crise, e isso aparece em outros locais, por exemplo, a falta de qualidade de demonstração contábil. Então, você entrega um documento que, em termos de fornecer informação, não serve para muita coisa. Beleza, mas agora eu cumpri o requisito de entregar. Se não serve para nada, o problema é a vida do credor. Um outro caso de terceirização. Eu diria que, isoladamente, esse é o maior problema que a gente tem hoje. Pegando um gancho nisso aqui que você falou das causas da crise, na sua pesquisa, um dos pontos que você menciona é que 20% das recuperandas, das empresas que pedem NJ, elas citam o sistema tributário como uma das causas da crise. A pergunta que eu coloco isso, primeiro, faz sentido para você? Imagino que, em alguns casos, sim. E se, vendo isso de fora, talvez o Instituto da Transação seja um mecanismo de contrapeso necessário para cobrar um tributo do jeito que ele poderia ser pago por essas empresas. Queria que você puder comentar um pouco disso. Boa. Esse dado aparece num artigo do meu e do Zé Marcelo também, que saiu na revista de Direito Empresarial. Ele é até citado no livro, mas a origem dele é um artigo anterior. Realmente, parecia lá, em 1/5 dos casos, falava nosso sistema tributário é muito complexo. Tem mérito essa alegação? Sei que tem gente do PGFN aqui, PGFN é altíssimo nível, altíssimo gabarito. O Felipe, eu acho que eu lembro, quando a 14.112 saiu, teve uma live do Ministério da Fazenda, na época da Economia, que falou o Hugo Leal, acho que falou o Luiz Araújo, da GV, acho que você que representou a PGFN lá, inclusive, né? Vamos botar um rosto, conhecer pessoalmente quem ele tinha visto. Algum mérito tem, daí eu não quero remeter ao relatório do e-business aqui do Banco Mundial, já que ele não é exatamente científico na forma de constatar os dados dele, mas o sistema tributário é sim um problema. O tanto de tempo que você leva para recolher obrigações acessórias, às vezes você não sabe exatamente qual que é o valor que você tem que pagar, mas se você não paga o valor, alguém vem te cobrar depois. Então, em alguns casos tem sim mérito nisso. O Marco de Lisboa, que foi mencionado hoje, ele trata bastante sobre distorções do sistema tributário, que às vezes você deixa de escolher um caminho que é mais eficiente para a produção e você vai favorecer meios que são mais baratos,
Então, se o chocolate é tributado de um jeito e a bolachinha de... é o caso que era do sonho de valsa, né, que ele falou. Mas teve uma outra que ele falou uma vez, que era, imagina aquelas barrinhas de cereal, Nutri. Então, tem aquela barrinha Nutri, tem a barrinha de chocolate, e aquela que é chocolate com Nutri. Qual delas você vai? Agora o judiciário resolve. Então, é um pedaço, sim, da justificativa. Eu acho que a transação pode vir para ajudar isso. Colocando daí, pensando do outro lado. Pensando do lado, vamos dizer, positivo para a fazenda. O sistema tributário nacional é o mesmo para todos os concorrentes do mesmo setor. Não são todos que estão pedindo recuperação judicial. Você não sei que está passando por essa dificuldade, talvez. E se esse é o motivo de você ter entrado em crise, o sistema tributário vai ter que mudar para você sair da crise, se esse tinha sido o problema. Então, algumas mudanças a gente está enxergando agora. Então, a possibilidade da transação é uma delas. Então, eu acho que é uma reforma bem-vinda, sim. Um problema que talvez a gente enfrente, e a gente talvez enfrente porque é agora, para trás ainda não aconteceu. Que antes a nossa discussão era sobre, vai apresentar CND, tem CND ou não tem que apresentar ou não tem. Agora, aparentemente, está consolidando-se o entendimento que tem que apresentar, tem que estar ok, então a busca por transação vai subir. Mas com as dívidas sendo equivalentes a... o estudo é muito legal em várias frentes. Eu diria que esse pedaço de informação é o que me chama mais atenção no estudo de vocês, porque isso a gente não tem até agora, a primeira vez que eu vejo, de comparar quais são as dívidas sujeitas à recuperação e o que é fiscal que está fora. Nas minhas pesquisas anteriores não aparecia, porque antes da reforma da 1412, a empresa não era obrigada a fornecer, não tinha que fornecer. Então, a BJ fez estudos prévios, eu fiz estudos com dados, a maioria deles prévios, agora está aparecendo pela primeira vez. Mas chama atenção, olha, então aqui eu tenho um credor tão grande quanto o quirografário. Talvez aí que a gente tem que talvez resolver em outras formas. Será que a empresa está entrando em recuperação tarde demais? Daí está com 42% fora da recuperação, ela já vai negociar aqui umas condições específicas, agora aqui ela não vai ter direito subjetivo a negociar, mas ela vai buscar. Então, talvez esse novo entendimento, esse posicionamento agora, vamos dizer, mais, eu diria, estabelecido da STJ, talvez nos leve a uma posição de que talvez a gente tenha que mexer mais coisa ainda, mas eu diria que a reforma em si é uma reforma bem-vinda, olhando pela ótica do sistema recuperacional. Pegando esse ponto que você falou e que é demonstrado no relatório, que 40% do débito é tributário e até então estava completamente alienado, né, do processo de recuperação judicial, a gente conhece a discussão da certidão e que durante muito tempo isso efetivamente impedia completamente o fisco, né, de participar desse processo de RJ. E diante dessa mudança, a gente sabe que a tendência, como os próprios números mostram, é um aumento, uma aproximação, que a gente chamou no relatório, do passivo fiscal e da RJ. Mas até então, esquecendo essa discussão da obrigatoriedade, da certidão, não. Evidentemente, a dívida tributária impacta na capacidade de soerguimento da empresa recuperante. Esquecendo a CND e o equacionamento da dívida, isso era olhado dentro da RJ, pelo administrador judicial, pelos peritos, como um dos elementos para avaliar a capacidade de soerguimento, ou era simplesmente esquecido, dado todo esse contexto processual? Então, esse é um excelente ponto. Eu diria talvez em duas frentes. Primeiro, quando a recuperanda apresenta um plano de recuperação, ela tem que entregar junto um documento que é um laudo de viabilidade econômica. Ela tem que mostrar a viabilidade dela e entregar um laudo. O laudo costumava levar em conta essa dívida? Não. Muitos laudos apareciam sem ter uma perspectiva nesse sentido. Então, o pessoal ia lá, estimava qual era o fluxo de caixa livre da empresa, e daí, olha, aqui que eu tenho que pagar da classe 1, classe 2, 3 e 4. E acabava isso. Então, o devedor pensava, mais ou menos, o devedor ele contava com o fato de que até recentemente o fisco estava no mínimo, mesmo depois do início da 1412, eu diria que agora está no momento de transição da posição do fisco. Mas o fisco ficava no mínimo, então ele era extraconcursal, tudo deveria acontecer por fora, e não acontecia. Então, ele bloqueava algum bem, esse bem é essencial. Todo credor cede desconto, mas o fisco não cede. Aí o fisco arrumou algum refis aqui. Mas esse refis é pior do que um refis tradicional que tem a cada crise econômica.
foram vários os motivos usados para afastar o físico. Então, dizendo para você, eu diria que está nessa outra pesquisa, que chama Inferno São os Outros, que compara a petição inicial com o plano de recuperação. A pessoa não olhava. Assim, ele não é que não olhava não, vou deixar de lado. Ele reconhecidamente falava, não, eu vou contornar isso daqui, vou deixar isso aqui de lado, para pagar quem está na frente. Aí, talvez, e aí, olhando a segunda parte da pergunta, o AJ se preocupava com isso. Daí a gente pode entrar numa discussão que eu acho que talvez fuja aqui, mas sobre o papel do AJ quanto à análise de viabilidade da empresa, se está cumprindo ou não está cumprindo. O AJ não costuma olhar, o AJ costuma ficar bem adstrito às normas que ele tem lá, que é no artigo 22, basicamente, as competências do AJ. Ele não costuma entrar nesse nível de minúcia. Então, se a empresa está pagando ou não está pagando, normalmente é o fisco que levanta a bola. Não aparece algum credor e fala, e se... eu sei que você falou para escapar do CND, só um comentário da CND. E se o plano foi aprovado, um credor que não aprovou o plano, porque votou contrário, mas foi voto vencido, o juiz não exigiu o CND. Esse credor poderia apresentar, falando, não, ele tinha que ter apresentado o CND, isso é um requisito legal. Não podia. Então, cabe à Fazenda fazer essa reclamação mesmo, assim, indicar isso. Escapa do AJ, o devedor, o maior interesse dele até hoje era completamente escapar disso. Daí, a última observação sobre o CND é que em quase todo o processo gerava recurso disso. Aí é uma outra pesquisa, que essa não foi com o Zé Marcelo, que eu publiquei com o Gustavo Osmo, que você conhece também, saiu no começo de 22, uma análise de um pouco mais de 1.000 julgados do Paraná, na área de insolvência, para discutir outra matéria, que é se o juiz especializado faz diferença ou não com o resultado do processo, que é uma discussão muito grande que acontece lá no Paraná, a respeito de especialização, regionalização de vaga. Mas em uma das tabelas lá, que agrega para a nossa discussão aqui, eu analisei quais eram os assuntos mais recorridos. Estava lá em 6º lugar a apresentação do CND, aparecia em 6% dos processos. Você fala, mas 6% do total de recursos. Quando você for olhar por processo, quase todo processo. Você fala 6% nem é tanto. Quando você pensa que tem só 3 fazendas que podem recorrer sobre essa questão, você vai olhar para o número de recursos, para o número de processos, todo processo tinha recursos sobre isso. Então, nenhuma empresa levava isso em conta. Assim, na verdade, ela levava em conta não ter que pagar. No momento da sua fala, você falou que um problema grave também é a falta de informação de qualidade, de que a contabilidade ou os dados financeiros não teriam uma qualidade ou não seriam suficientes para apoiar essa análise da viabilidade econômica da empresa. Olhando para o lado da PGFN, em relação à transação tributária, claro que quando a gente está falando de uma amostra que foi essa que a gente usou no relatório, que são empresas com débitos superiores a 10 milhões de reais, que celebraram transações individuais, que é um acordo muito mais sofisticado e personalizado. Quando a gente olha o espectro de todos os contribuintes que aderem à transação por adesão, que tem também essas novas previsões na Lei 10.522, também de transação por adesão para as empresas RJ, em alguma medida, evidentemente, a PGFN, o fisco, também vai ter que se utilizar de algum dado aproximativo para fazer uma predição macro da capacidade, da viabilidade daquela empresa. E, em conversa, já que a gente teve com a própria PGFN, a gente sabe que muitas empresas não têm nem obrigatoriedade de apresentar a ECB. Né? Então, empresas no Simples Nacional ou não apresentam dados de qualidade, não são empresas auditadas. E, pelo que a gente sabe, pelo que a legislação coloca, essa fórmula de capacidade, previsão de capacidade de pagamento que o fisco utiliza hoje, ela se baseia, por exemplo, em dados como receita, que são dados informados por meio de DCTF ou de outras obrigações acessórias, o valor de impostos retidos na fonte, né, em relação a fornecedores, até pouco tempo atrás o número de empregados, isso ficou meio no limbo diante de recentes mudanças. Isso faz sentido para você, olhando de uma perspectiva não tributária, e para quem já tem uma pesquisa sobre esse mesmo assunto, mas olhando para os outros credores?
Bom, esse é o assunto dessa pesquisa mais recente que saiu. O nome do artigo, traduzindo para o português, seria Previsão de Falência, Previsão de Insolvência com Informações Contábeis Ruins. Esse é o nome do artigo. É exatamente esse o ponto. A gente usa as variáveis tradicionais de desempenho para ver qual que é se elas ainda estão desempenhando bem, qual que é o número de empresas que a gente acerta que vão conseguir pagar e sair da recuperação judicial, ficarem saudáveis. A gente constatou nessa pesquisa algumas coisas um pouquinho preocupantes. Então, até os dados parecidos tem no capítulo 4 do manual que eu comentei, mas aí nessa outra pesquisa a gente ficou mais preocupado no como, em modelos, em coisas que, se alguém já tentou publicar, sabe que a editora quer tirar páginas do teu livro, falar, se colocar mais páginas vai ficar mais caro, tipo coisa. Então, essa daí a gente deixou uma pesquisa fora, que é desse artigo. O que a gente constatou em termos preocupantes? Primeiro, em termos de capacidade de previsão, se a informação contábil é ruim, a previsão piora. Essa parte, eu diria que, na verdade, essa não é chocante. Essa parte é o que você espera que aconteça. E quanto pior for a qualidade da informação contábil, mais aquela recuperação ela tem chance de acontecer ou não acontecer de acordo com variáveis institucionais. Que tipo de variável? A mais importante, em basicamente todos os modelos, foi a especialização do advogado. Então, a gente entrou em quem distribuiu a petição inicial da recuperação judicial, entramos no LinkedIn ou no site respectivo, o advogado, o escritório, para ver se eles colocavam insolvência como sendo a área de especialização, e essa fica uma variável dando. Se o advogado era especializado, 0 se não era. Essa, isoladamente, foi a variável mais relevante. O que isso aí sinaliza para a gente dentro da insolvência? Que eu não sei se vai ser o caso dentro do tributário, mas, aparentemente, vale mais, já que a informação contábil é ruim, mais vale você operar o sistema do que você ter fundamento. Então, esse é um problema bem grande dentro, especificamente da área da insolvência. Em termos de variáveis contábeis, daí eu não sei como que a Fazenda poderia fazer isso, ou para onde os credores correm, já que a informação contábil, a qualidade dela é um pouco inferior, corre para ativos tangíveis. Ou seja, o que você consegue ver, você poderia tomar em garantia, você poderia oferecer para, sei lá, captar dinheiro via DIP, para você fazer alguma coisa. Então, vai para ativo tangível. As medidas tradicionais, tem medidas que estão envolvendo receita, tem medidas de liquidez, e daí tem vários trabalhos, inclusive, discutindo qual variável seria melhor que outra. O que a gente constatou foi que, mesmo essas cestas de variáveis, mesmo se eu ficar mudando as variáveis, os modelos não estão prevendo tão bem se o que você está colocando no modelo é ruim, ou seja, se a informação contábil que está por trás é ruim. Aí, se alguém tiver conhecimento que com empresa em crise já lidou, tem algumas coisas que você olha e você sabe que estão erradas. Então, a empresa que está em crise, ela tem um caixa alto. Você fala, pô, está errado. Isso aqui é a empresa que fez muita coisa sem nota, não sabia onde colocar, lançou contra o caixa. Tem empresa que não vai bem e tem um intangível muito alto. O intangível tem alguns critérios específicos contábeis para você lançar. Se a empresa está com intangível alto, provavelmente ela não gastou aquele dinheiro, ela está fazendo isso para manter artificialmente o PL alto. Então, tem várias coisas que só de olhar você fala, olha, isso aqui não está bem feito. Daria para fazer isso num modelo, por exemplo, de adesão, em algum grande modelo de crédito, que é algo que bancos têm interesse? É difícil. É difícil de executar algo desse nível, considerando informações contábeis ruins. É por isso que os credores vão atrás do que é tangível, e a evidência que a gente tem é que advogado especializado consegue trabalhar o sistema independentemente desses fundamentos que estão declarados. Legal. Um outro ponto que até o Felipe comentou e que eu queria ouvir você, a gente tem esse dado do descasamento entre processos de RJ e aumento tanto do número de transações celebradas quanto dos valores transacionados. E é curioso porque a gente, ao contrário do que a intuição poderia dizer, né, depois da pandemia, a gente continuou tendo um cenário de queda, né, desses números, sendo que em 2022 a gente chegou no patamar mais baixo, acho que desde o início da vigência dessa nova lei. Você vê, como é que você enxerga isso? Será que isso é explicado só pela demanda reprimida, por uma técnica de resolução do passivo fiscal? Queria que você falasse a sua visão sobre isso. Legal, esse é um bom ponto também de entender, porque veio 2020, apareceu bastante gente, eu até publiquei um artigo no Conjur sobre isso daí, bastante gente falando, o número de recuperações judiciais de falência vai passar de 4 mil em 2020. Chegou lá, foi menos do que 19, foi menos do que... E o número sempre foi caindo. Daí para isso, para não parecer que é profeta do acontecido.
O primeiro livro que eu publiquei com o professor José Marcelo saiu em novembro de 19. O capítulo 1 desse livro era sobre usar fatores macroeconômicos para prever o número de empresas que vão entrar em insolvência. Então, a gente não estava preocupado em quais, a gente estava preocupado em quantas. E lá a gente constatou, aparece lá na conclusão, que a relação de PIB e insolvência não é uma relação trivial. Você pensar, o PIB cai, o número de empresas que pedem recuperação de falência sobe. Na verdade, o que a gente constatou foi o contrário. A gente não tinha uma hipótese clara de trabalho para isso. Mas é isso que foi constatado com dados históricos no Brasil, aconteceu durante um pequeno período, no começo dos anos 90, nos Estados Unidos também. A nossa ideia aqui, as hipóteses que a gente levantou inicialmente, era de que, olha, quando a economia está mal, a empresa ela não busca saídas tradicionais para sobrevivimento ou para fechamento. Ela vai buscar, ela vai simplesmente fechar as portas e deixar de pagar qualquer agente. Ela não vai tentar nada que seja, vamos dizer, muito tradicional. Em março de 2020 veio a pandemia, que acabou parecia que falando que a pandemia veio para provar meus resultados. Não é o caso. Só estou dizendo que a gente esperava que fosse acontecer isso, realmente veio acontecer. E no momento agora de retomada de atividade econômica, é que propriamente a gente enxerga empresas voltando para a insolvência. Então, talvez as empresas tenham pensado durante a pandemia, olha, eu não vou pedir recuperação porque eu vou ser, de alguma maneira, resgatado. Então, eu vou ter auxílio via diferentes tipos de operação de crédito, realmente, se Selic brasileiro baixou para 2% ao ano. Inclusive, se você, economicamente, faria sentido você tomar dinheiro emprestado para pagar o fisco nessa época. Para você fazer qualquer coisa, você tomar dinheiro a, sei lá, 2%, 3% ao ano, mesmo se você não precisasse, fazia sentido você pegar esse recurso. Eu diria que a leitura do Felipe a respeito dessa situação está bem alinhada com a minha, inclusive, tanto a parte de demanda reprimida, com essa observação adicional de que, olha, mesmo pré-pandemia, essa relação de insolvência com crescimento econômico, ela não é tão trivial desse jeito. E daí, na obra de 23, essa que saiu agora, capítulo 3, é uma atualização dessa pesquisa de 19, a gente constatou que hoje nem o PIB é a variável mais importante para quantas empresas procuram recuperação, liquidez é mais importante. Então, as empresas, para elas, a abundância de crédito está sendo mais relevante do que está acontecendo com a economia como um todo, isso para ir atrás ou não no processo de recuperação judicial. Já caminhando para o final, o Felipe também, de certa forma, abordou isso. A gente tem um microsistema de insolvência em que, e isso já foi denunciado outras vezes, que ele não é muito lógico, né? Ele não é muito coerente. Porque enquanto na RJ o fisco, digamos assim, é um credor super prioritário, é uma expressão que é bastante utilizada, porque o crédito é extraconcursal, então, em tese, ele seria o primeiro da fila, ou junto com os primeiros. Na falência, ele aparece ali em terceiro lugar, fora outras regras específicas, né? Ele vem depois do trabalhista e depois da garantia real. E a gente sabe que, você mesmo agora comentou agora há pouco, o processo de RJ não é para todo mundo. Economicamente, a RJ tem que ser para recuperar quem é viável. E quem não é viável tem que, infelizmente, falir, aquele recurso tem que ser realocado de outra forma. A pergunta que eu queria colocar e aí também totalmente para o debate, é uma hipótese para reflexão, de certa forma, será que isso não estimula, né, o fisco a, entre aspas, forçar a barra para permanecer na RJ? Né? Então, faz mais sentido para o fisco ser muito generoso na prestação tributária em RJ, até mesmo mas estou levantando uma hipótese, do que ir para ser credor de uma massa falida. O que eu quero dizer com isso? Talvez esse microsistema, essas regras do jeito que elas estão agora, elas também estejam estimulando, talvez, mais do que deveriam a prestação tributária. Não sei o que te parece isso. A hipótese é bem interessante. No sistema até pré-transação, o maior interesse é na falência, já que para o fisco, antes você estava num limbo. Beleza, eu sou supra, né, eu sou extra-concursal, não estou dentro, mas eu não consigo de jeito nenhum executar nada. Então, nesse sentido, até falar, eu vou tentar chegar na falência, recuperar 10% do valor de face do crédito,
já é mais do que eu estava pegando antes. Com a transação, você fala, olha, eu poderia então agora inverter. Eu poderia agora... eu estou num cenário em que dentro da recuperação eu vou receber acima, no outro eu vou receber 1/3. A ABJ tem um relatório um pouquinho mais recente sobre falência, sobre a taxa de recuperação. Em falência, realmente, taxa de recuperação e prazo que leva para recuperar, as duas são nulas. Né? Normalmente ganha quem trabalha no processo. Né? Esse agora, para o procurador, não sobra muita coisa. Então, por esse ano, você poderia fornecer esse incentivo? Eu acho que pode, em tese, você fornecer isso daí, esse incentivo adicional. Muito se discutiu a respeito da possibilidade, da licitude, de eventualmente a própria fazenda requerer falência dentro da recuperação judicial. O Cássio Cavalli, no particular, crítico disso, não sei como é que ele está hoje em dia, a respeito dessa posição. Apesar de eu achar que pode fazer um superincentivo, eu acredito que talvez o que vier de diretriz, eventualmente algum receio de responsabilização dessa parte, eu confesso que eu não sei como é que está dentro da PGFN, a respeito da se veio diretriz, você pode fazer até isso aqui, está tranquilo, eu não sei o grau de maleabilidade que um procurador pode eventualmente ter dentro da negociação, mas eu acredito que vindo dentro de uma diretriz, esperando se manter a empresa, eu acredito que não é isso que vai dizer, por mais que você forneça mesmo incentivos para que, olha, a gente não vai pedir falência, a gente prefere que fique aqui dentro. Se o pagamento tributário for um problema, possivelmente essa empresa vai estar passando por outros problemas junto, que isso sim vai culminar no processo falimentar. Então, eu acho que, em hipótese, é uma possibilidade. Eu não sei se é algo que vai se materializar, considerando o restante do contexto da recuperação judicial. Mas eu acho que, em hipótese, os incentivos ficariam alinhados para isso, sim, com certeza. Se um deles eu estou em primeiro, se no outro eu estou em terceiro, né? Se um eu estou, beleza, junto com os primeiros, no outro eu estou em terceiro, e com um monte de gente no 83, antes do primeiro, antes da recuperação judicial, desculpa, do trabalhista, né? Eu acho que os incentivos talvez assim existam, mas não acredito que não me parece nesse momento que é algo que vai se materializar. Bom, do meu lado, acho que as perguntas eram essas, não sei se você quer colocar mais algum ponto, então agradeço muito a tua participação, acho que foi muito interessante. Vou passar a palavra agora para a nossa chefa, Vanessa, fazer o encerramento. Muito obrigada aos dois. Realmente muito interessante essa perspectiva extratributária, que eu acho que faz bastante diferença no approach interdisciplinar que a gente procura fazer aqui na escola, mas eu confesso que cada evento sai mais confuso. Eu já estou mandando um monte de mensagem aí no grupo, estou relendo todos os relatórios, já estou no terceiro aqui para recuperar um pouco essa história das pesquisas, e realmente para a gente é um desafio fazer pesquisa em direito, a gente não tem esse treinamento das técnicas todas que, por exemplo, os economistas têm, mas a gente procura aqui na escola ser o mais rigoroso possível com relação a isso, e cada vez que a gente interage com outras variáveis, como hoje foi o caso da recuperação judicial, mais possibilidades e hipóteses de pesquisa aparecem. Então, acho que esse, na verdade, é o começo de um trabalho muito longo em torno do tema da transação tributária, e eu acho que todos que estão aqui estão participando direto ou indiretamente desse processo. Então, eu queria agradecer novamente a presença virtual e presencial de todos e de todas.